Bem, pessoal, então a gente vai tratar aqui um pouquinho da ficção brasileira contemporânea. O Carl Erich Schollhammer, ou Schollhammer, ou uma pronúncia melhor que a gente vai ter que descobrir. Esse livro é muito legal, porque esse livro ele vai trazer para a gente uma abordagem, vou mostrar para vocês aqui o sumário dele. O organizador dessa coleção é o Evandro Nascimento, um professor da Universidade Federal de Minas, que eu tive o privilégio de participar numa mesa, eu fui moderador de uma mesa com ele, eu conheci. E só para a gente entender aqui, basicamente, o sumário do que o livro fala, o livro ele vai falar disso aqui, ó. Ele vai falar do pós-modernismo aqui, ele faz um breve mapeamento das últimas gerações, ó. Ele fala um pouquinho do pós-modernismo, aí ele vai falar um pouquinho da geração de 90 a 2000, acho muito legal essa ideia, e ele fala um pouquinho do mercado de livro, que é uma coisa que a gente nunca pode esquecer. A gente nunca pode esquecer de falar. A literatura está muito vinculada a público. Às vezes a gente na universidade só fica preocupado com a escrita, só fica preocupado com a parte acadêmica, mas a gente esquece que literatura é público. Ela é o tripé ali do Antônio Cândido, né? Autor, obra e público. Acho isso fantástico e a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Depois ele fala um pouquinho do realismo, tá? Na página 53, ele fala do hiperrealismo. Aí ele vem falar um pouco do regionalismo. Aí ele fala do mini-conto, da literatura marginal. Então ele vem aqui... Opa! É um livro muito legal para quem aí estiver estudando, né? E aí ele vai falar, nessa parte aqui da 147, ele vai falar dos os 2000, né? Esse 00 aqui significa os 2000, em Metamorfose Ambulante. Eu considero o 2000 para frente um período muito bacana. Se vocês quiserem questionar esses 2000 para frente, a gente vai ter... eu sempre gosto de ir lá no Prêmio Jabuti para saber quais foram as obras que ganharam o Prêmio Jabuti, porque junta muita crítica, ou o Prêmio Jabuti ou a PCA que vai reunir uma galera grande de críticos para julgar as obras mais importantes. Normalmente, quem ganha o Prêmio Jabuti naturalmente goza de um prestígio, acaba tendo um pouquinho de sucesso editorial, porque dá mais entrevista, fica mais exposto na mídia, então automaticamente ele começa a vender mais, né? Ele começa a ter mais rentabilidade com a sua obra. Eu vou pegar alguns pontos aqui, a gente não vai ler todo, mas dá para a gente trabalhar algumas coisinhas. Então a gente vai um pouquinho para o pós-modernismo, tá? Então é o primeiro passo aqui para a gente poder entender. Essa palavra pós-modernismo é porque ele coloca aqui a ideia de 1980, essa data aqui, 1980, praticamente ontem para a literatura. Ele fala do envolvimento de uma economia de mercado, acho isso legal, aquilo que eu falo para vocês. A gente tem que pensar no mercado, tá? A gente teve uma profissionalização disso tudo, a gente se profissionalizou. E a gente teve aqui no Brasil romances que viraram best-sellers. Mais ou menos o que o mercado americano faz, chamado blockbusters. O que o mercado americano faz? Ele contrata grandes artistas e grandes e produz filme de massa. São os blockbusters, né? Filmes assim de sucesso absoluto, que vendem muito. Sempre o foco é esse, atingir grandes públicos. E aqui no Brasil a gente conseguiu um pouco isso. O mercado editorial trouxe para a gente aí. Ele cita como exemplo Tocaia Grande, do Jorge Amado, em 84. Realmente, o Jorge Amado é um cara que tem muito sucesso. O Jorge Amado ele tem mais sucesso do que qualidade, na minha opinião, mas é mais gosto, estou falando mais por questão subjetiva. E aí ele cita aqui duas obras, né? A Tocaia Grande, do Jorge Amado, e Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro. São dois livros que ele considera aqui livros que falam da fundação da nação, da história do Brasil, né? E que são sucessos de escrita.
né? São sucessos são best-sellers, né? São livros que bem vendidos, né? Que tem muita abrangência, que tem muito alcance, é bem distribuído. E aí, ele também cita aqui a obra de Ana Miranda, Boca do Inferno. Eu não li, tá? Que teve um grande sucesso de público, né? Ele diz aqui, ó, ela teve um grande sucesso de público e é a ficção da vida do poeta Gregório de Matos, misturando aí um complexo enredo policial no estilo do Humberto Eco. Parece bem interessante, né? Parece interessante você unir um pouquinho da vida do Gregório de Matos e colocar um enredo policial aí de Humberto Eco, O Nome da Rosa. Assistiram O Nome da Rosa? A Ana Miranda ela tenta repetir a fórmula e é isso que é o problema, né? Ela vai tentar aplicar a mesma fórmula que ela fez, pegar um artista real e trabalhar com um fundo ficcional, bem tipo década de 80 mesmo. Isso aqui, pessoal, lembra um pouquinho que eu trabalhei com vocês do João Bart. É o pastiche, tá? Eu vou pegar lá um autor antigo, vou trabalhar um pouquinho com a biografia dele. Na verdade, não é bem um pastiche, eu acho que usei o termo errado. É porque não é uma paródia da obra. Eu vou reescrever a biografia do poeta, que é conhecido, eu acho que é uma referência pop, aquilo que o Joca Terron faz, né? Todo mundo tem curiosidade de saber um pouco da vida do Gregório de Matos, que era uma vida muito louca. Então, de repente, você tem a vida dele e aí você inventa fatos ficcionais. Você pega a vida real, entre aspas, e insere informações aí, fica super interessante. Confunde realidade e ficção. Todo mundo quer um pouquinho. Ela tentou repetir, não conseguiu. Né? Ela fez aqui esse Desmundo aqui. Eu já ouvi falar que é do Augusto dos Anjos, né? Não, é a Última Quimera, que é Augusto dos Anjos. O Desmundo é das Mulheres Órfãs. Deixa eu grifar aqui, ó. A Última Quimera, que é de 95, né? Augusto dos Anjos. E Desmundo, que é a história de mulheres órfãs enviadas ao Brasil para se casar com os colonos portugueses. Aí, então, a gente tem uma característica aqui bem importante desses romances modernos, que é misturar realidade com ficção, principalmente realidade de pessoas famosas ou ficção sobre pessoas famosas, que dá um plus para o livro, né? Dá um plus para o livro. Vamos avançando aqui. Uma outra coisa que fez muito sucesso no Brasil, eu gosto muito, particularmente, são os romances detetivescos, né? Principalmente um que é clássico, que é o Agosto, né? Do Rubem Fonseca. O Rubem Fonseca, ele tem um que eu li, A Grande Arte, eu gosto muito dele, né? A Grande Arte, eu acho sensacional, ele fala de um faquir, né? Então, muito legal. Só que Agosto, ele tem uma coisa super legal, porque ele é contextualizado ali com a questão do suicídio do Getúlio Vargas, né? E ele vai pegar aquela história do Getúlio e vai inserir aí uns elementos ficcionais bem interessantes, né? Eu não li Agosto, é grande o livro, confesso que está na minha lista de interessantes de ler, tá? Vamos evoluir. Vocês sabem que o Edgar Allan Poe é um dos criadores do romance detetivesco, né? Com Os Crimes da Rua Morgue, ele trouxe, é considerado um dos primeiros contos de detetive da história. É claro que teve outros, né? Mas de famoso, cult, né? Porque sabe que a literatura é assim, cultua, precisa de culto, né? Deve ter tido outros escritores, mas ficou Edgar Allan Poe com Os Crimes da Rua Morgue, com crimes insolúveis, e aí ele dá a solução e tal. E a gente tem na Inglaterra o Arthur Conan Doyle, né? Que escreveu Sherlock Holmes, né? Que clássico. Aqui nos Estados Unidos também a gente tem. Os Estados Unidos também teve muito romance detetivesco que fez sucesso, que é o Poirot, que é a Agatha Christie, né?
Agatha Christie, que fez muito sucesso. Eu lia muito Agatha Christie quando eu era adolescente, gostava. Ah, que mais? Que mais? Aqui, ó. Isso aqui é legal, ó. Esse tipo de narrativa aqui, ó. O grupo de pesquisadores, mais ou menos assim, ó. Livros que falam assim de leitores, ou tradutores ou críticos, ó, aqui, ó. Grupo de pesquisadores, a trama dos livros que faz sucesso nos anos 90. Que aí eles vão pesquisar antigos documentos, aí descobrem coisas nos antigos documentos, aí vão pesquisar, aí descobrem coisas maiores, crimes, conspirações. Então, essa é a tendência dos anos 80 e 90 ali, tá? Então, aqui, ó, o Isaías Pessotti, ó, Aqueles Cães Malditos de Arquelau, ó, um grupo de pesquisadores italianos procura o misterioso bispo vermelho, o autor de um tratado sobre Eurípides. Então, mistura ficção com realidade. Eu acho que a grande marca continua aqui. Ficção com realidade, a realidade não sabe se é real, mas ela dá um plus para a obra, traz atenção para a obra. Você fica ali, não sabe se meio que não sabe se está na linha da ficção ou está na linha da realidade. Você fica meio que ali, né, trafegando por ali. Aí ele cita outros aqui, como o manuscrito de Média Vila, Lua da Verdade, tal, tudo nessa linha aqui, vou avançar para a gente poder dar uma andada, tá? E a referência desse tipo de narrativa é Jorge Luiz Borges, que eu super indico, se vocês puderem ler, aí a obra do Jorge Luiz Borges, é um livro pequeno, chamado Ficções, eu estou até com ele aqui, ó. Não, é um livro grande, esse livro aqui, o Jorge Luiz Borges, Ficções. É um livro relativamente pequeno, mas são contos. É fantástico isso aqui. Fantástico, fantástico mesmo. Então vamos evoluir aqui, né? Sempre nessa ideia de você de misturar a realidade com ficção, pegando pessoas polêmicas, pegando pessoas históricas, misturando fatos de detetive, fatos de crimes, conspirações, né? Pegando estudos de documentos, usando a técnica narrativa do fragmento, aquela coisa toda, tá? E aí, tem uma coisa que ele coloca aqui que eu acho super legal, o, o Cal coloca aqui, o Schauhammer, que a principal dimensão, né, da prosa da década de 80 é a interação entre a literatura e os outros meios de comunicação. Acho isso show, né? É você misturar um pouquinho literatura com TV, cinema, né? Isso eu acho, né? Ele coloca aqui, ó, fotografia, cinema, publicidade, vídeo, produção de mídia. É bem a tendência que a gente ia ter aí depois, né? Mas a gente imaginava que isso seria assim, tipo, a literatura influenciando a mídia, né? Na verdade, virou o contrário, assim, a mídia influenciando a literatura. A gente sempre achou que a literatura era mais forte do que a mídia, mas infelizmente essa sociedade midiática que a gente tem afeta a literatura. Tem livros sendo feitos para abastecer a cultura de hoje. Um outro ponto aqui que é legal, ele cita o João Gilberto Noll, ainda na década de 80 e 90, livros de introspecção psicológica, né? Que é o Cérebro e a Dançarina, que o Skollhammer fala da influência de Clarice Lispector, né? Aquela eterna discussão existencial da Clarice, laços de família, a Hora da Estrela e tudo mais, né? Ele vai abordando aqui. Vamos evoluir. Aqui, ó. Ele fala também que aí vocês que estão querendo aí vão ter que trabalhar obras contemporâneas, ó, um presente aqui para vocês. Uma técnica narrativa, cinema, técnica do flash. É você fazer uma cena rapidinho ali, ou uma nuance assim, e sair dali. Né? Você muda o foco, o corte, você faz cortes. Você pega uma informação ali e já muda para outro. O Não Há Nada Lá é cheio disso aí, né? Esses cortes. Então você está numa perspectiva aqui de alguém, depois você tira e, né? Eu edito vídeo para o canal, né? Para o canal que eu tenho, e aí o pessoal chama de corte seco, né? Corte seco. Você está aqui, pá, pá,
vai para outro lugar. Então, a conectividade é Isso que eu ia comentar. Foco, né? De fazer cortar e para outro e para outro. Nossa, nesse livro mesmo, Não Há Nada Lá, tem, né, essa coisa dos capítulos assim, tudo ser meio, né? E além da técnica, no final, o capítulo assim vai sumindo, né? No Nove Noites também do Bernardo tem um lance assim também, né? Ele também faz um pouquinho desses cortes do cinema e tal. Essa técnica aí, vocês podem anotar aí que todos os três livros, talvez o Filho Eterno menos um pouco, né? Talvez o Filho Eterno um pouco menos, mas no Não Há Nada Lá e no Nove Noites, né? Nos dois, muito, né? Bastante, bastante, bastante. Ah, e aí ele continua aqui no Gilberto Noll, né? Ele está ressaltando bastante esse escritor aqui nesse. Vou voltar aqui para vocês verem aqui, ó, o João Gilberto Noll, né, um escritor aqui da década de 80. Ele vai dar bastante realce aqui para as obras, ó. Talvez como um dos melhores escritores, né? A Fúria do Corpo, Bandoleiros, Hotel Atlântico, Rastros de Verão, O Quieto Animal da Esquina é sensacional. Armada até o Céu Aberto. Eu só posso falar aqui pelo Quieto Animal da Esquina, que é muito bom, de 91. Então ele está falando que o Gilberto Noll ele cumpre essa ideia, né? Dessa literatura dos anos 80 e dos anos 90. Ele diz aqui, ó, no sentimento pós-moderno do perda de sentido e de referência. E sua narrativa se move sem um centro, não ancorada num narrador autoconsciente. Seus personagens se encontram em processo de esvaziamento de projetos e de personalidade, em crise de identidade nacional, social e sexual, mas sempre à deriva e à procura de pequenas e perversas realizações do desejo. Então, essa é uma temática típica da pós-modernidade, né? do pós-modernismo. Esse indivíduo descaracterizado, né? A gente não consegue definir quem ele é, perdido no meio disso tudo, que quer só valorizar suas pulsões de desejo, né? Esse homem esvaziado e que ele é contado a história dele por diversas facetas, né? Por diversos acontecimentos. Você não vai lá e começa lá a discorrer sobre a personalidade dele. No Quieto Animal da Esquina tem muito disso mesmo. E dessa coisa da aparência e da essência, né? Não está no livro aqui, mas não está aqui no Skullhammer, mas essa coisa da aparência e da essência, muitos anos 80. Nem tudo que parece é, né? Aí você tem lá o filme Beleza Americana, que vai tratar disso, essa coisa do Jean-Paul Sartre, né? A aparência e a essência. Muita gente que parece ser alguma coisa, mas não é. Muita gente que é e não parece, né? A realidade projetada que engana, né? Bem, ele vai falar um pouquinho sobre o João Gilberto Noll, a gente vai evoluir um pouquinho. Aí tem uma obra que fez muito sucesso, tá? Muito sucesso mesmo, que é o Silviano Santiago. Esse livro aqui eu li para fazer o vestibular da Unir, incrível, né? Interessante. Que é Estela em Manhattan, né? De 85. Esse livro foi indicado para o vestibular da Unir, mas eu fiz o vestibular da Unir em 90, se eu não me engano. E aí ele foi indicado, ele fala a respeito disso, ele vai trazer algumas questões pontuais dos anos 80, que é a questão das identidades sexuais, né? Dos travestis e homossexuais, e isso era uma coisa que estava no foco do momento. Você também tem a questão da AIDS aí dentro. Era bem anos 80, bem anos 90, e está bem conectado com isso, com essa identidade. Então, é uma obra que engendrou essa temática de uma maneira legal, porque de uma maneira, como ele disse ali, sem um centro. Os temas eles vêm, né? Eles vêm chegando, né? Ele não é aquele tema, ele vem chegando. Muito legal esse Stanley Manhattan. Eu tenho até que encontrar o meu livro aqui. Ele conta um pouquinho da trama, ó, né? O Brasil indo, né, para a ilha de Manhattan, em Nova York, né? Bem na época da ditadura militar.
e o pai o descobre homossexual, e aí ele faz uma espécie de auxílio afetivo, né? Muito massa esse romance aqui. Eu tenho que procurar o meu Stanley Manhattan aqui. Tá. Isso aqui é uma coisa legal de vocês anotarem. Tudo que é característica, né? Tudo que é característica da literatura contemporânea de 80 a 90 aqui. Ó, ele fala um pouquinho da perda de determinação e de rumo dos personagens. Eu acho isso aqui fantástico, né? Essa perda de determinação e de rumo é um elemento da pós-modernidade, né? E é o momento de hoje, do tempo que a gente está vivendo. Nada é certo, né? Eu sou de um tempo, eu, Rômulo, eu sou de um tempo nos anos 80, que o meu pai é dos anos 70, a empregabilidade dele, vamos pensar. Ele era de um tempo que era mais do que certo, a tua formação técnica te dá emprego, pela raridade. Então, meu pai foi contratado na década de 70, 74, né, pelo Instituto Nacional de Reforma Agrária, trabalhou no INCRA. Ele veio de Brasília, meu pai nordestino veio do Nordeste para Brasília e de Brasília para Rondônia para trabalhar aqui. Na década de 80, eu não passo a década de 80, mas na década de 90, eu me formei em 95, não, 95 eu entrei na faculdade, me formei em 99. Era a época que você, com diploma universitário, você dominava o mundo, quase não se tinha advogado, quase não se tinha médico, muito menos, professor, né? Você terminar o curso de 99 de professor, você estava... Estou dando um contexto para vocês entenderem essa perda de determinação e rumo que a gente vive, né? Por isso que a questão da realidade líquida e tal. Isso é uma característica da pós-modernidade. E aí, de repente, você... Né, eu vivi ali 99, empregabilidade altíssima. Você pega 2000 até 2010, eu trabalhei muito nas licenciaturas, né? E aí vendo a empregabilidade maravilhosa, até 2012, 2013. 2013 a gente começa a ter um declínio, né? Até chegar hoje, onde a gente está, 2020, onde todo está em declínio, né? Então você não tem certeza de nada, tudo é muito relativo, tudo é muito. Carreiras são relativas, carreiras estão sendo criadas, né? Futuros estão sendo imaginados. A gente vive hoje, não, a gente nem vive flutuando, a gente vive num caos, né? A gente está, né? Então, a literatura trouxe isso já desde 90. Legal, né? Esse indivíduo aí lá, perdido em São Paulo, tal, sem rumo. Né? Eu dei esse contexto para vocês entenderem um pouquinho. E aí a gente vai ter aqui uma coisa que é fantástica, essa coisa, a gente tem o Chico Buarque de Holanda aqui, todo mundo, né, acho que vocês devem saber também que ele escreve romances. Eu tenho Benjamin, eu tenho Estorvo, gosto muito do Benjamin, até a técnica narrativa dele, né, de narrar da morte para trás, mais ou menos um Memórias Póstumas, mas com técnicas mais atualizadas, acho muito legal. Bem, evoluindo aqui um pouquinho, o Sérgio de Santana, né? Vamos evoluir um pouquinho, ele vai fazer um panorama aqui até algo que realmente... Pronto. Aí a gente chega aqui de Bernardo de Carvalho, que é importante para a gente citar o Bernardo de Carvalho. Depois eu vou postar esse livro lá, pessoal, vocês podem ler, quem quiser se aprofundar. Aí no Bernardo de Carvalho é legal porque a gente está tratando do Bernardo de Carvalho, né? A gente está trabalhando aqui, ó, Nove Noites é de 2002, né? O nosso livro que foi indicado aqui. Eu chamo literatura pós-2000, eu chamo de literatura pós-2000, né? Tanto que esse aqui foi prêmio Jabuti, Nove Noites, acho que Mongólia também, 2003, prêmio da Jabuti. É fantástico, Bernardo, justamente porque o Bernardo ele vai catalisar um pouquinho dessa temática da modernidade, né? A técnica narrativa de micronarrativas, da técnica cinematográfica, que são as duas que até agora a gente mais tem falado, né? E aí, o que o Skollhammer fala do Bernardo de Carvalho? Que Bernardo de Carvalho cria enredos que têm a complexidade das narrativas policiais. Então, isso é um momento muito forte hoje
né, da literatura pós-2000, ficou muito forte. Essa é uma característica forte, narrativa policial, é muito lido, inclusive, o pessoal do direito, muito lido o pessoal que não é da literatura e que gosta de ler, então tem consumido muito esse tipo de literatura. E com frequência da sua origem familiar, aqui ele trava uma similaridade com Paul Auster, né? Um escritor americano. Muito parecido, ele coloca. O que mais? Isso aqui é legal, ó. O Bernardo Carvalho ele tenta entender os acontecimentos lendo a vida como se lesse um livro. Acho importante esse ponto aqui, porque quando você lê Nove Noites, você sente um pouco isso, né? Pequenos, muda a tipografia da fonte, indicando outra fonte de informação. Quem está lendo aí deve estar percebendo isso, né? Essa tentativa de discursividade da história, por que o cara cometeu suicídio, o que aconteceu e tal. Então, é bem legal isso aqui. E é aquilo que vocês sabem em Nove Noites. Quem está lendo sabe. Ó. Obcecados pela tarefa de elaborar respostas, os personagens de Carvalho estão em movimento de investigações e dos fatos que escreveram suas histórias e fornecem pistas que levam à origem familiar e à identidade. Legal porque é Nove Noites, né? Essa coisa de você ter um narrador, um personagem que tenta fazer investigações de coisas, de documentos, de vida, de olhar, né, de narrador, de pessoas, para tentar encontrar, investigar fatos, descobrir pistas para chegar a uma origem familiar ou alguma coisa bem Nove Noites.